aula. Beleza, Beatriz. Obrigado, Regina, Pedro. Então vamos, ó. A partir de agora, eu vou fazer uma apresentação para vocês, então eu vou sair de cena, vai ficar só a minha voz, né? E nós vamos fazer aqui uma apresentação de tela inteira. Então, como eu estou com tela inteira aqui, eu não enxergo mais vocês. Eu não vejo mais o que vocês estão fazendo aí, tá? Então, se tiver alguma pergunta, faz no chat, beleza? Desculpa, faz no chat não. Faz, abre o microfone e faça. Pode fazer com o microfone aberto. Estão vendo a minha tela? Pessoal, vocês estão aí? Sim, professor. Sim. Estão enxergando a tela aí? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui na página 114, capítulo 5, questão número 4, né? E aí ele fala assim, ó, um corpo A de 10 kg de massa é unido a outro corpo B de massa M por um fio leve e inextensível. Então é um fio ideal. Conforme mostra a figura ao lado. Está aqui essa figura, ó. Você tem um corpo A unido a um corpo B por um fio. Esse fio não tem massa, ele não estica, tá? Ele é um fio ideal. Considerando que o coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contato é μe igual a 0,30 e o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa máxima de B, para que o sistema permaneça em equilíbrio, é D. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos uma informação aqui, ó, que vocês não podem deixar passar batido, que ele disse que o sistema está em equilíbrio. Isso aqui resolve tudo. Por quê? Porque a força resultante é igual a zero. Importante, tá? Depois, ele disse para nós que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O G, galera, é o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional está atuando aqui, ó, na direção vertical para o centro da Terra. Então, tem aqui o campo gravitacional G, né? E ele pergunta para nós, ele diz, deu um coeficiente de atrito, e ele pergunta a massa do corpo B, ele quer saber a massa do corpo B, ó. Qual é a massa máxima de B? Está aqui, né? Então, vamos lá. Como está submetido a um campo gravitacional, os corpos têm uma força puxando eles para o centro da Terra. A força que puxa eles para o centro da Terra é o peso. Lembrando que o peso não é deles, o peso é do planeta, porque o peso é a força da gravidade, né? Então aqui, ó, como é que você calcula o peso? Você faz o produto mg, que é a massa vezes o campo. O campo é a aceleração da gravidade. Então aqui eu tenho que o peso de A vai ser a massa de A vezes G. A massa de A vale quanto? Massa de A ele deu para nós, está lá, ó, massa de A, 10 quilogramas. Então aqui 10 vezes. O G também vale 10. Então vem aqui. Aí o peso que atua em A é um peso de 100 newtons. Está aqui. Opa, já descobri que esse peso aqui, ó, ele tem 100 newtons. E o peso de B? Bom, o peso que atua em B, né? O peso que atua em B eu não conheço. Por que que eu não conheço? Porque falta a massa de B. O G vale 10, mas eu não tenho a massa de B. Então vai ficar assim. Beleza. Então olha só o que acontece. Quando o corpo A é puxado para o centro da Terra, ele empurra o chão. Quando ele empurra o chão, ele vai empurrar o chão, esse plano aqui, e o chão vai empurrar ele de volta, né? Essa força de reação a gente chama de normal. E essa normal eu sei quanto que ela vale. Por que que eu sei quanto que ela vale? Porque, como a resultante vale zero, a força normal está em equilíbrio com o peso. Então, nesse caso, a normal é em módulo igual ao peso A. Peso A corresponde a 100 newtons. Já fiz essa conta aqui embaixo, né? Beleza. Agora, os dois corpos estão presos a uma corda. Se eles estão presos a uma corda, o corpo B
ele é puxado para descer. Aí ele está preso a uma corda aqui, ó, que vai prender o ar. Então ele acaba puxando o corpo A, através dessa corda, por uma força aqui, que eu vou chamar de força T, de tensora. Né? Então a força T está atuando aqui, ela é a ação do bloco B puxando o bloco A. O que o bloco A faz? Reage. Reage e puxa B. Então tá aqui. Ele vai reagir, que é a força tensora. Né? Bom, beleza, gente. Olha só, o bloco B, ele está aparentemente solto aqui. Então a tendência dele seria de descer. Ele teria uma tendência a descer. E o bloco A seria puxado para a direita. Então ele teria uma tendência a deslocar para a direita. Mas ele não vai fazer isso. Bom, por que ele não vai fazer isso? Porque vai surgir aqui, ó, uma outra força para deixá-los em equilíbrio. Olha, o bloco B já tem as duas forças atuando sobre ele, né? Então não tem mais força aqui. No bloco A tem a força tensora, que é horizontal. Então falta aqui uma força horizontal para a esquerda. Adivinha quem vai ser essa força horizontal para a esquerda? Professor, só um segundo. Pode Posso tirar falar. uma dúvida? Sim, claro. Porque a normal, eu não entendi ainda por que a normal é necessariamente igual ao peso do A e não do B. Ah, porque olha, tem que lembrar, você só tem normal se você tiver uma superfície de apoio. Então aqui, ó, fiz uma plaquinha aqui, certo? E aí eu vou botar um bloquinho em cima dessa plaquinha. Quando eu boto um bloquinho aqui em cima da plaquinha, esse bloquinho empurra a plaquinha para baixo. Aí, ó. O que acontece nele? Ele é puxado pela gravidade, né? A gravidade puxa ele, ó. Então a gravidade puxa o bloquinho aqui para descer. Aí, quando ele for descer, ele vai empurrar a placa. Ele empurra aqui assim a placa aqui, ó. Nessa Então a direção. força normal necessariamente reage a alguma outra coisa que está puxando ela. Força normal é a reação dessa força aqui, ó. Tá vendo essa força aqui? O bloquinho empurra ele. O bloquinho empurra a placa. A força normal é a reação dessa. Essa aqui é como se fosse uma N'. A força normal é o plano empurrando o bloco. Tá aqui, Ok, obrigada. N. Tá? Por isso que o B não tem normal, porque não tem superfície de apoio. Tá? Beleza. Então, retomando aqui, a gente estava na força de atrito. Então, a tendência do bloquinho é de ir para a direita, mas aí a força de atrito estático vai atuar aqui, deixando ele parado. Né? Então, se vai deixar ele parado, vai acabar tendo aí o equilíbrio. Né? Falta mais alguma força aqui, gente? Não, né? Falta mais ninguém. Então, vamos lá. No bloco A, quem é? No bloco A, nós temos as duas forças na horizontal. A força tensora e a força de atrito. Tem um plano horizontal, ele está sobre o plano aqui, ó. Aí vocês vão ter, no bloco A, duas forças atuando, né? Vocês vão ter para a direita a força tensora e para a esquerda a força de atrito estático, né? O que acontece com as duas? Se equilibram. As duas se equilibram, então você tem que a força tensora é igual em módulo a força de atrito estático. Tá aqui. E no bloco B? Bom, o bloco B ele está pendurado. O bloco B está pendurado ali, ó. Então o bloco B está aqui, vou fazer aqui assim, ó. Ele está pendurado e tem duas forças atuando sobre ele também. Quais são as duas forças? Você tem a tensora puxando para cima e você tem o peso puxando para baixo. E nesse caso, de novo, você tem o equilíbrio. A força tensora é igual em módulo ao peso que atua no bloco B. Tá aqui, ó. Bom, se vocês analisarem, tensão aqui é a mesma, né? A força tensora tem a mesma intensidade aqui, ó. Força tensora, força tensora. Ah, gente, então eu posso igualar essas duas aqui, ó, da seguinte forma. Eu posso dizer que o peso que atua em B é igual à força
atrito estático, que atua em A, em módulo, né? O módulo deles serão iguais. E aí você tem que MB vezes G é igual a μe vezes a normal, né? MB é a pergunta, o G vale 10. O Mi estático ele deu para nós, 0,30. E a normal? A normal está aqui, ó, 100. Você pode ainda simplificar ali, ó, 100 dividido por 10 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1. E aí descobre que a massa de B vai ser 3 quilogramas. Sistema Internacional, 3 quilogramas. Resposta, letra C. Tudo bem? Pessoal? Sim? Não? Galera, estão aí comigo ainda? Ou eu estou sozinho? Turma? Aqui. Todo mundo aí? Posso mudar? Pode, pode. Então vamos. Próxima questão. Professor, Pode falar. tem uma pessoa aqui perguntando o que era o Y na outra questão. Y. Agora, eu acho a letra é bem feinha mesmo, mas onde é que está esse Y aí? Será que o Y que ela está perguntando é o G? Será que o Y é o G? A pessoa que perguntou aí. Esse aqui é o G. Não é o Y. Sim, gente. E esse aqui é o Mi. Não é o Y. Não sei se é isso. Ela É tá isso? dizendo que é tipo um T invertido. Acho que ela tá falando da ME, professor. Ah, é o Mi. É o Mi, gente. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui que é o T invertido. Esse que é o G. É esse? A pessoa que está falando aí é esse? Coeficiente de atrito estático. É esse mesmo? Olha lá. Nona, é tipo um T invertido. Ah, sim, desculpa, isso, valeu. Beleza, Maria Clara, tranquilo. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Então não é um Y, não é um Mi, tá? É o coeficiente de atrito estático. É esse que ele informou para nós bem aqui. Opa, legal. Se não entender, pergunta, porque às vezes a dúvida fica, viu, gente? É isso mesmo. E vocês, obrigado aí pela ajuda aí. Então vamos lá, questão número 6. Posso? Pode, pessoal? Pode. Vamos lá. Questão número 6. A figura ilustra um bloco em repouso. Olha, está dizendo para nós que ele está em repouso. Sobre um plano inclinado. Pode-se afirmar que... Então você tem 5 distratores aqui. Vamos pensar nessa figura aqui, desse bloquinho. Ó. Gente, quando ele fala que está em repouso, eu deduzo que a força resultante é igual a zero. Toda vez eu posso fazer isso. Se está em repouso ou está em equilíbrio, a força resultante vale zero. Se tem uma força resultante, então ele tem uma série de forças atuando sobre esse bloquinho aqui. A primeira que vai estar atuando aqui é a força da gravidade. Por quê? Porque ele está submetido a um campo gravitacional, G. Então vai ter uma força da gravidade aqui. Ó. A força da gravidade vai estar vertical para o centro da Terra. Está aqui, ó. O peso. Está aqui, P. Né? Só que como o plano está inclinado, esse peso aqui, ele vai ser dividido em duas direções. Ele vai ser dividido numa direção perpendicular ao plano, tá aqui, ó, formando 90 graus, por isso eu falo que é perpendicular, e em outra direção paralela ao plano, aqui assim, ó, tá? Então, o que vai acontecer com esse peso? Esse peso nós vamos transformar em duas forças. É aquela decomposição que vocês faziam com Wesley lá, ó. Você vai decompor aqui nessa direção, então aqui vai ficar uma força puxando na direção do plano. Essa aqui que está na direção do plano, normalmente eu chamo de Px, tá? Componente eficaz.
E aqui vai ter uma outra componente, ó, puxando perpendicular ao plano, que é a componente normal. Já fala que é componente normal porque ela forma 90 graus aqui, ó, com o plano, tá? Então, uma força vai se tornar duas. Ela vai se dividir em duas forças, uma que puxa para descer e a outra que empurra contra o plano. Bom, como vai empurrar contra o plano aqui, você vai ter uma força empurrando o bloquinho contra o plano. Então, vai ter ali uma força de reação a essa, que é a normal. Aqui tem a normal também, ó. Só que a normal aqui é o plano empurrando o bloquinho para cima. Tá aqui, ó. Sempre ela é perpendicular ao plano, normal, né? Aí você tem, ó, três forças, duas forças então aqui, ó, duas, a normal e o peso. Só que o peso decompõe numa Px e uma Py. Esse Py acaba anulando a normal. Beleza. Então vai sobrar só o Px. Aí ele desce. Bom, aí que tá. O corpo tá parado. Se o corpo tá parado, tá faltando mais uma força ali. Adivinha quem é? A força de atrito. Muito bem. Atrito. Isso, muito bem. A força de atrito, né? Então aqui, ó, vai ter uma força de atrito atuando entre o bloco e o plano. E vou chamar de força de atrito estático. Por quê? Porque ele está parado, tá? Vocês viram lá no vídeo que o Wesley gravou que essa força de atrito estático ela é variável, ela vai aumentando até chegar no valor máximo. O valor máximo da força de atrito estático é o Fattier, que é o mi estático vezes a normal. Esse é o valor máximo dela. Beleza? Tá bom. Então, olha só uma coisinha aqui. Essas três forças estão se equilibrando. Três, professor? É, três. Força de atrito estático, normal e peso. Professor, mas o peso dividiu em duas. Isso, muito bem. O peso dividiu num Px e um Py. Agora, quem é quem? Quem é Px, quem é Py aí? Olha só, o que eu vou trazer aqui para vocês. Eu Professor, vou... Pode falar. então no caso, a força de atrito se cancela com Px? Isso mesmo. As duas vão se Obrigada. anular, vão se equilibrar, uma equilibra a outra. É exatamente isso que nós vamos falar agora, ó. Só que eu vou precisar desse triângulo aqui. Vocês estão vendo esse triângulo aí? Nesse triângulo aí, olha só o que acontece. Você tem aqui, ó, a base dele, que está aqui, né? Aqui a hipotenusa dele. Esse ângulo aqui é 90. Esse aqui de dentro é o alfa. E esse aqui, ó, é o 90 menos alfa. É 90 graus menos alfa. Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180, né? Se esse é 90, alfa mais esse aqui dá 90. Então, esse aqui, ele é 90 menos alfa. Certo, pessoal? E esse ângulo aqui em cima, quem é? Quem é o ângulo lá em cima? É o mesmo daqui de baixo. Ele é o 90 menos alfa. Bom, se esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui, 90 menos alfa, então esse ângulo aqui, ó, ele é o alfa. Por quê, professor? Porque se você pegar esse ângulo aqui e somar com esse cortadinho aqui, dá 90 graus. É como se você tivesse somado esse cortado com esse aqui, que é 90 também. Ah, então aquele é o alfa. Sim, ele é o alfa. Como ele é o alfa, galera, olha só o que vai acontecer ali. O PY, ele está colado no ângulo, está junto do alfa aqui. Então, esse PY aí, vocês têm que lembrar, colado, cosseno, ó. PY, ele vai ser o P cosseno alfa. Por quê? Porque ele está colado, né? E o PX? Bom, o PX está do outro lado do ângulo aqui, ó. O ângulo está aqui para a esquerda, o PX está para a direita. Então, está separado do ângulo. Se ele está separado do ângulo, ó, PX é P seno alfa. Está aqui. Né? Separado seno, colado cosseno. Tá? Bom, aí vem o que a colega disse. A força de atrito estático anula com PX. O PY já anulou com a normal. Está aqui. Então, a gente vai escrever isso, ó. Vamos escrever exatamente isso que ela falou aí para nós. Ela falou,
A força de atrito estático, ela é igual em módulo a o Px. E quem é o Px? O Px, ele é o P seno de alfa. P seno alfa. Tá aqui. Vamos guardar isso aqui. E a normal? Bom, a normal a gente já tinha escrito lá, né? A normal, na verdade, nós não escrevemos. Ela é igual ao módulo de PY, né? Módulo de PY. Então, a normal, ela é o P cosseno alfa. Tá aí, ó. Certo? Agora, vamos analisar o que ele disse para nós aqui, gente. Ó. Primeiro, a força de atrito é igual à força-peso do bloco. Primeiro, está errado aqui, que o peso não é do bloco. Já está errado esse item. O peso, gente, é da Terra, do planeta. Ele atua sobre o bloco. Né? Segundo, ele disse que a força de atrito é igual. Galera, duas forças somente serão iguais se elas tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. A mesma intensidade é o mesmo tamanho, né? Lembra lá das regrinhas de vetores? Né? Então, duas forças ou dois vetores somente serão iguais se eles tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então, olha aqui, o peso é vertical, a força de atrito estático está numa outra direção, já não é igual. Então, essa resposta está errada. Né? Depois, vamos lá. Depois ele diz assim, na letra B, ó. Não existe força de atrito atuando no bloco. Galera, se não tiver força de atrito, o que acontece com esse bloco aqui? Ele desce. Ele desce. Né? E nesse caso, o bloquinho está parado. Se o bloquinho está parado, significa que a resultante vale zero. Então, existe a força de atrito, porque é ela que faz o bloquinho não se movimentar, é ela que prende o bloquinho aqui. Né? Letra C. A força de atrito somente aparece quando o bloco se desloca. Opa, somente? Cuidado. O bloco não está se deslocando. Ele está parado. Como é que eu justifico aquela força de atrito? Bom, a justificativa, gente, é quando houver uma tendência a movimento. Se o bloquinho tende a se movimentar, aqui ele tenderia a se movimentar para baixo. Por quê? Por causa da força peso, né? Mas ele não se movimenta, porque tem uma força de atrito contrária. Então, toda vez que houver uma tendência de movimento, uma tendência a se movimentar, né, vai ter ali uma força de atrito. Tá? Então, a força de atrito ela atua sempre que houver uma tendência de movimento. Né? Não é necessário que haja um movimento. Tá? E a letra D? A força de atrito diminui à medida que o ângulo alfa, ali um alfa, diminui. Né? Vamos ver isso aqui. Olha só, a força de atrito ela é diretamente proporcional ao produto do peso e ela é igual, né? Ao produto do peso e o seno de alfa. Então, ela é diretamente proporcional ao seno de alfa. Ah, então vamos lembrar aqui, ó. Lá no nono ano, vocês aprenderam uma tabelinha de seno, cosseno e tangente, que era assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo todos, raiz onde não tem 1. Né? Então, daquela tabela, eu tiro que o seno de 30 graus, ele vale meio. O seno de 45 graus, ele é a raiz de 2 sobre 2. Né? O seno de 60 graus, ele é a raiz de 3 sobre 2. Professor, por que você está fazendo isso? Bom, para analisar o que está acontecendo aqui, ó. Na minha análise, aqui eu estou vendo que 30 para 45, 45 para 60, o ângulo está aumentando. Né? E se o ângulo está aumentando, o seno do ângulo também aumenta. Como assim, professor? Porque se você pegar lá meio, meio é igual a 0,500. E esse aqui, ele é 0,707 aproximadamente. E esse aqui é aproximadamente 0,866. Então, vocês vão ver que os valores também estão aumentando. Olha, 0,700 é maior do que 0,500. 0,866 é maior do que 0,707, né? Então, aqui eu posso dizer o seguinte: à medida que o ângulo aumenta, o seno do ângulo também aumenta. Por quê, gente? Ó, pega lá, a superfície horizontal, tá aqui, ó. Se você coloca uma
um plano inclinado aqui, ele está inclinado um ângulo alfa, está aqui. Se você aumenta essa inclinação dele aqui, ó, você vai mudar a inclinação, aqui para um ângulo maior, ó, que assim, né, eu vou chamar esse ângulo aqui de beta, ó. Aumentou o ângulo, aumenta o seno do ângulo. Até onde você pode aumentar isso aí? Bom, você pode aumentar isso até 90 graus. Uai, professor, por que só até 90? Porque é o seguinte, em cima dele tem um bloquinho. Se você botar 90 graus aqui, olha o que acontece. A componente que está puxando ele aqui nessa direção é o P na direção de X. Ele vai ficar do mesmo tamanho do peso, porque não vai ter mais a componente normal, né? Então, o máximo que aquele ângulo pode abrir ali, pessoal, é 90, porque se passar de 90, o bloco que está em cima dele sai. E talvez vocês não saibam, mas o seno de 90 graus é o maior que tem. Ele vale 1. Tá? Ele é o maior que tem. O seno vai de menos 1 até 1. Tá? Então, qualquer que seja o ângulo, né, o valor do seno ele é menos 1 até 1. Então, quer dizer, se você aumenta o ângulo, aumenta o seno do ângulo. Se você aumenta o seno do ângulo, aumentando o seno do ângulo, aumenta a força de atrito. Professor, mas não foi isso que ele disse. O que ele disse? Ele disse que a força de atrito diminui à medida que o ângulo alfa diminui. Então, o item está certo. Então, a resposta é o item D. Certo, pessoal? Professor, e a letra E? Bom, a letra E fala assim, ó, a força de atrito é maior que o peso do bloco. Minha gente, cuidado, a força de atrito aqui, ela equilibra a componente horizontal. E a componente horizontal, ela é menor do que o peso. Então, cuidado. O módulo da força de atrito é menor do que o módulo do peso. Então, a resposta ali, letra D. Beleza, galera? Sim, não? Pessoal? Tá de boa. De boa. Então, vamos lá para a próxima questão, né? Na próxima questão, ele fala assim, ó. Na montagem ao lado, qual é o mínimo coeficiente de atrito? Olha, já está fazendo a pergunta. Necessário entre o bloco de 2 kg e o plano horizontal para que o sistema permaneça em equilíbrio. Ele já disse para nós aqui, ó, o mínimo coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é o μ. μ, e nesse caso é o estático. Por quê? Porque a força resultante vale 0. Olha lá, vamos fazer isso aqui rapidamente para vocês observarem. Olha aqui. Falta uma informação nessa questão. Eu vou dar para vocês. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O G, pessoal, é o campo gravitacional, a aceleração da gravidade. Então, aqui você tem um campo gravitacional vertical para o centro da Terra, atuando nesse sistema. Ele tinha que dar essa informação para vocês. Por quê? Porque se tem o campo gravitacional, tem a força gravitacional. É o peso. Então, esse bloquinho vermelho aqui, ó, tem um peso puxando ele para descer, é o P2. Esse verde aqui também tem um P2. E esse 5 aqui tem uma força maior, ó, um P5, né? Como é que você calcula o peso? Peso, você faz massa vezes aceleração da gravidade. Então, peso 2 vai ser a massa 2. Massa 2 é 2 mesmo. E o G, 10, que eu falei para vocês, eu tenho que dar esse valor. Então, peso 2 vale 20. E o peso 5, qual a intensidade dele? Vai ser 5 vezes 10. Quanto que vale? 50. Então, você já descobriu que esse aqui está sendo puxado com 20, esse aqui também está sendo puxado com 20, e esse aqui está sendo puxado com 50. Beleza. O que mais que temos ali? Bom, o bloquinho verde está sendo puxado com 20, aí ele empurra o chão. Quando ele empurra o chão, o que o chão faz? Empurra ele de volta. Tá aqui. E nesse caso, essa força normal, ela tem a mesma intensidade do P2. Aqui, ó, normal aqui, ela é em módulo igual ao P2, que vale 20 newtons. Os dois se equilibram aqui, ó. Tá? Porque está em equilíbrio. O sistema está todo em equilíbrio ali, né? O sistema está em equilíbrio. Outra coisa,
Se ele não tivesse em equilíbrio, veja bem, esse lado está sendo puxado com 20 e aquele outro lado está sendo puxado com 50. Quem ganha, gente? O 20 ou o 50? 20 ou 50? Pessoal, vocês estão aí ou já foram almoçar? 50. 50. Então a tendência aqui, ó, é do 5 descer, o 2 verde ir para a direita e o 2 vermelho subir, assim que a gente vê a tendência de movimento. Por quê? Porque essa força de 50 aqui, ó, supera essa de 20. Tá? Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, tem mais forças ali. Tem uma corda. A corda está prendendo o 5 e o 2 verde. O 5, então, vai puxar o 2 verde aqui, ó. Vai puxar aqui, então tem uma força aqui que eu vou chamar de força tensora. E detalhe, esse 2 está amarrado ao 5 e está amarrado ao outro 2 vermelho. Então essa aqui eu vou chamar T1, que é uma primeira corda. Isso é uma ação. Ação do bloco 5 puxando o bloco 2. Então, no bloco 5 está a reação. Reação T1, mesma intensidade. Né? Agora, o bloco 2 está atado ao outro 2 vermelho. Então, ele puxa o bloco vermelho. T2. Isso aqui é uma ação do bloco verde de 2 puxando o bloco vermelho de 2. Para toda a ação, existe uma reação, que vai atuar onde? No bloco verde. Aqui, T2. Beleza. Então, gente, veja bem o que acontece aqui. Ó. Nos bloquinhos que estão suspensos, ó, P2 anula T2. P5 anula T1. Legal. T1 anula T2? Não. T1 é mais forte. Por quê? Pelo que eu acabei de dizer para vocês ali, ó, se a gente pensar aqui no bloquinho de 5 quilogramas, né, que ele está suspenso, você tem o peso 5 puxando para descer e você tem o T1 puxando para subir. Só que nesse caso, T1 é em módulo igual a P5. Então, T1 vale 50 newtons. Tá aí. E no outro bloquinho? Bom, no outro bloquinho, que também está suspenso, só que ele é um bloco vermelho, tá aqui, ó, o bloco de 2, né? Ele também está suspenso. Nele também tem duas forças. Quais são as duas forças? É o peso 2 puxando para descer e tem o T2 puxando para subir. E nesse caso também, ó, são iguais em módulo. T2 igual a P2. Então, T2 aqui, ele vale 30 newtons. Opa, 30 não, professor. 20. P2 vale 20. Legal, beleza. Tá faltando quem? Tá faltando aquele bloco 2 verdinho lá, ó. Ele verdinho. O bloco 2 verdinho, ele tá sobre um plano horizontal. Então tem que botar um plano horizontal aqui. Aqui, ó. Nesse bloco 2, vocês têm ali, até então, 4 forças nele. Peso 2, normal, T1 e T2. Ó, T1 está puxando para a direita, T2 está puxando para a esquerda. Peso e normal, já equilibrou? Não vou desenhar aqui. Gente, se ficar só essas duas aqui, ó, o bloco se movimenta. E ele não pode se movimentar. Nesse caso aqui, ele iria para a direita, lembra? A tendência dele é para a direita. E aí, então, surge uma força para equilibrar essas duas. Adivinha quem vai ser que vai surgir ali? A força de atrito. E para onde ela vai, professor? Para a esquerda. Por que ela vai para a esquerda? Porque a tendência desse bloquinho é ir para a direita. Então, ela vai equilibrar aqui o seu sistema. Ó. Aqui você tem uma força de atrito estático que vai juntar com T2 e vai equilibrar T1. Então, você pode dizer aqui, sem medo de errar, que a força de atrito estático mais T2 é igual a T1, em módulo. Então, quem é a força de atrito estático? Bom, a força de atrito estático é o μ estático vezes a normal, mais o T2. O T2 nós calculamos aqui ao lado, vale 20. Isso aqui é igual, em módulo, ao T1, que tem 50 intensidade. Então, você tem que μ estático
vezes a normal. Normal a gente sabe, a gente calculou lá em cima. Olha ela aqui, ó. Olha a normal aqui. Normal, ela vale 20. Vai ser igual a 50 menos 20. Então, vocês têm aqui que o μ estático vai ser 30 dividido por 20. Então, o μ estático vai dar 1,5. 1,5 o quê, gente? Qual é a unidade de medida do μ estático? Não tem, professor. Ele é adimensional. Muito bem, muito bem. Não tem unidade, tá? O coeficiente de atrito não tem unidade. Por quê? Porque ele relaciona duas forças. Ele é o resultado da razão entre duas forças. Então, aqui a sua resposta alternativa, letra E. Beleza? E aí, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, aqui, vamos abrir aqui vamos ver se tem alguma perguntinha aqui no chat. Não tem nenhuma pergunta no chat. Vou parar a apresentação. Então, gente, aqui então a gente encerra a aula, né? Se tiver alguma pergunta, eu posso resolver agora. Eu posso tentar fazer, né? Se não, o Wesley está aí na próxima semana com vocês. Pergunta, galera? Nenhuma? Nenhuma? Então, gente, obrigado. Valeu aí por estar junto comigo aí nessa aula. Até a próxima, até um próximo encontro. Tchau, Regina. Tchau, tchau. Valeu, Pedro. Tchau, Maria Clara. Carolina, tchau, tchau. Tchau para vocês todos. Tchau, Beatriz, Isadora, Laíse, Arthur, Luiz Fernando.